Olá pessoal, tudo bem? Solteiros e solteiras do meu Brasil que eu amo, como vocês estão? Faz um tempinho, né, que eu não gravo, mas hoje eu resolvi gravar, voltar ao meu lindo canal de solteiros, vida de solteiros. Eu já convido você a dar um like, a compartilhar, a convidar as amigas, os amigos, os irmãos. Vamos falar sobre desafios e superações de ser solteiros depois dos 30 anos, ok? Bom, eu nem me apresentei, né? Mas o meu nome é Noemi Amaro e o assunto hoje, gente, o que eu quero dizer é sobre ser solteiro depois dos 30 dentro de uma igreja evangélica. Gente, eu vou falar desse assunto porque muitas coisas me incomodam e ainda eu não me encaixo em algumas situações. Então, por isso que eu vou falar desse assunto e deixar algumas dicas aí, né, para que os solteiros depois dos 30 se sintam mais à vontade dentro da igreja. Bom, primeiramente eu quero colocar aí para você que já tem mais de 35, 36 anos, eu vou fazer 40, né? Vou fazer 40 anos. Você já ouviu alguma piadinha em cima do púlpito de pastor falando de irmãzinha que tá encalhada? E aqueles comentários que falam assim, por que você não casa com ciclano? E esse bendito ciclano não tem nada a ver com você. Às vezes essa pessoa, ela é totalmente assim, fora dos padrões que você pensa para sua vida e você vira até uma chacota. Você vira alvo de risadas porque você não casou, você não tem ninguém. Já te aconteceu? Bom, se não aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Mas o meu intuito aqui não é ser vítima dessa situação, mas é colocar para que isso não venha acontecer com outras pessoas. E se acontecer, você saber sair, né, dessa situação. A igreja é lugar de gente feliz, né? É lugar de você se sentir bem, é uma comunidade onde as pessoas têm que se sentir bem, tem que ver um outro e se sentir igual, parecido e não de depreciação. Mas infelizmente, muitas das vezes isso acontece. Você entra na igreja de uma forma, às vezes você tá ruinzinho e sai pior, né? Por algum comentário chato ou algum assunto que te frustra, porque talvez você não tenha realizado o seu sonho de casar, ou de ter alguém, ou de estar namorando, ou você também pode ter casado e descasado e você escuta alguns comentários que não são legais. Eu vejo assim que dentro das igrejas hoje o que mais está faltando é um olhar para a vida dessas pessoas que estão solteiras. Por que eu falo isso? A igreja é dividida por vários departamentos, né? Tem o departamento infantil, tem o departamento das mulheres, que são o departamento das irmãs, na maioria das vezes essas mulheres são casadas. Tem o departamento musical, de orquestra, né, que junta todo mundo. Tem o departamento de coral, mas e tem o departamento de jovens também. Ah, Noemi, então se tem departamento de jovens, não tem o porquê os jovens os não é mais jovens, né, mas os adultos solteiros se sentirem desamparados. Tem sim, gente. Infelizmente, a maioria dos jovens hoje que estão no grupo de jovens, eles são casados. E aquelas pessoas que já passaram do 30 e não se casaram, eu particularmente não me encaixo. Uma porque o assunto, eu fico vendo as meninas, os meninos, eles falam da vida deles de casados. Vão sair em grupo de casalzinho. Então, quer dizer, a gente fica meio que deslocado. Então eu vejo que na maioria das vezes é interessante ter um grupo de reuniões para solteiros mesmo, homens e mulheres solteiras. Não estou falando só na intenção assim, tem que fazer um grupo de homens e mulheres solteiras para casar. Não, gente. Eu vejo que hoje o solteiro que não se casou depois dos 30, ele tem desafios. Na maioria das vezes mora sozinho,
tem desafios financeiros, tem desafios familiares. Tem muitos solteiros hoje que eles não se casaram, mas carregam uma casa, né? Tem mulheres que não se casaram, mas cuidam dos pais que são enfermos. Porque os irmãos casaram, as irmãs casadas e os pais que estão enfermos, tem muitos pais que estão acamados, tem muitas mães que estão acamadas, os irmãos solteiros, muitas das vezes, os irmãos casados, né, vamos dizer, até deixam aquela carga para aquela pessoa que ficou solteira, que está morando ali com o pai e com a mãe. Então eu vejo que isso, a igreja ela pode ter um olhar diferente, né, para que esse solteiro ele tenha uma visão, não que o solteiro tenha uma visão, mas que as pessoas vejam o solteiro como os desafios, né, de ter essa casa que muitas das vezes o pai e a mãe tá doente e a pessoa tá carregando a casa, não tem um tempo ali para ele, não pode sair, não pode ir no cinema, fica à mercê da família. Eu já passei por isso, não vou entrar nesse assunto agora, mas assim, o que a igreja ela está fazendo para que este solteiro ele também seja inserido na comunidade, né? Eu particularmente, Noemi e Amaro, eu já me cansei um pouco dos encontros de mulheres. Uma porque, é bem polêmico isso que eu tô falando, mas é algo que acontece comigo. Tiveram alguns encontros de mulheres, gente, que na boa, não tinha nada a ver comigo. Ou eu saía depressiva porque o assunto só era sobre o câncer, né? Que eu acho que é importante, sim, trabalhar sobre essa questão da saúde da mulher, é importante. Ou falava da vida sexual da mulher, né? Da vida sexual, não da mulher, mas do casamento, da vida da mulher no matrimônio, como que ela deve ser com o filho, como que ela deve ser com o esposo, como que ela deve fazer em casa. E assuntos assim que acabavam não se encaixando para quem é solteiro, né? O que a solteira, uma mulher solteira, ela pode fazer, né? Infelizmente, quando a gente o olhar das pessoas hoje passam até despercebidos, porque a gente também tem as nossas questões emocionais, nós temos as nossas questões financeiras, nós temos vários e vários assuntos que, dependendo da pessoa, ela não consegue ter um outro olhar, um outro ângulo dessa vida de solteiro, porque dentro da igreja só foi inserido namoro, sexo, casamento, né? Então, muitas das vezes a pessoa não tem uma visão ali de o que eu posso fazer para mim, para eu me sentir bem, né? Como que eu posso planejar uma viagem? Tem grupos, quantas pessoas, a igreja poderia levantar um censo e ver quantas pessoas solteiras depois dos 30 tem na igreja, fazer atividades para que essas pessoas, elas também se sintam acolhidas dentro da igreja. Então, eu dou até essa dica aqui, se você não tem nenhum trabalho dentro da sua igreja, nenhum departamento que trabalhe essa questão de solteiros, procure outras comunidades, procure pessoas, façam projetos, né? E eu vejo que isso vai melhorar não somente para você em si, mas vai trabalhar a comunidade e a visão das pessoas que hoje elas acham que chegou numa certa idade, tem que casar, tem que ter filhos. Vai mudar até o assunto da pessoa ficar te perguntando, por que você não casou ainda? Sabe aquela conversinha bem nada a ver? Ou aquele pastor que não tem o que pregar e fica falando piadinha de quem não casou, né? Então eu vejo que a vida ela pode ser muito mais leve para aqueles solteiros que não casaram, né? Ou por falta de opção, ou porque não quiseram, porque tem muita gente que não casou porque não quis. Hoje as pessoas solteiras, elas têm uma liberdade, uma independência, que se for casar vai entrar em contrito, né? Em atrito com o seu cônjuge. Então eu vejo que esse assunto, e o solteiro depois dos 30, ele pode ser observado de uma outra forma,
né, dentro da igreja. Então eu até deixo aqui uma sugestão para quando tiver encontros de mulheres, também abrir uma vaga aí para as mulheres solteiras depois dos 30. Para encontro de homens, também abrir aí uma vaga, dar uma reservada aí num espaço para a vida dos homens depois dos 30 que não se casaram, né? Sem julgamento, sem chacota, mas com uma intenção de fazer aquilo que Cristo nos ensinou, que é amar o próximo como a nós mesmos e sempre colocar-nos nos lugares dos próximos, né? Nos colocar no lugar das pessoas. Poxa, eu casei, tudo bem, beleza, mas como que eu me sentiria? Né? Será que é legal eu fazer esse tipo de piadinha? Será que isso vai trazer um conforto ou vai trazer vai fazer com que a pessoa ela fique mais inibida ou que não queira frequentar os cultos de pessoas solteiras, o tão conhecido grupo de jovens, né? Então eu deixo aí essa reflexão, né, para que as igrejas elas possam também olhar para as pessoas que não casaram, que já estão com uma idade aí depois dos 30, 40 anos, que tenham atividades que venham fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, se sintam parte do corpo, porque nós somos corpo de Cristo, né? Como a palavra falou. E eu vejo que muitas pessoas hoje elas deixam até de tocar na orquestra, deixam de participar nos jovens, porque não têm uma identidade com aquele departamento ou com aquela igreja, tá bom? Espero muito que essa mensagem ela chegue para aquelas pessoas que se sentem deslocadas. E eu quero contar um testemunho para vocês. Por mais difícil que pareça, que você está num grupo ou numa igreja que não tem nada a ver com aquela sua condição social ou com o seu estado civil, Jesus ele sempre se importa com você. Jesus sempre ele vai trazer algo com que te faça bem e feliz. Basta apenas você procurar, porque a palavra diz que aqueles que me buscam me acharão. Então não deixa de ir para a igreja, não deixa de ir para um culto de jovens, não deixa de ir para um culto de orquestra, para algum culto que mesmo que você seja diferente, que você não tenha uma identidade, vá, adore a Deus, porque no momento exato Deus ele vai suprir todas as suas necessidades, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você e eu espero que te ajude, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus.